Não tinha nem Netflix pra assistir. Há 10 anos não tinha YouTube. A pessoa Não tinha nada. Se você quiser saber alguma coisa de técnica de estudo, é uma palestra minha, ou do Demi, ou do William Douglas, da Lia Salgado, do Ricardo Ferreira, de alguém anos atrás. Entendeu? Então, assim, você não tinha acesso. Você comprava meu livro, comprava o livro do William Douglas para aprender a estudar. E você estudava muito mais. Em mais hora você estudava. Não tenho dúvida. Só que você tinha acesso a muito menos informação, né? É que hoje a gente, cara, você abre o celular, brincando, você fica meia hora ali. Cara, meia hora se você for um espartano. É muito mais. Não, eu tô falando assim, você abre o celular pra olhar a hora. Fica meia hora. Deixa eu ver as horas. Até você falou de palestra. Que palestra minha que você assistiu? Quando foi isso? Então, assisti 2. Eu vou até falar da palestra aqui. Galera, pra vocês que não sabem, o Alex ele dava palestras aqui em São Paulo, junto com o saudoso Demi. Brasil todo. No Brasil, do Brasil todo. São Paulo, você era aqui. Como eu sou daqui. Você deu uma na Paulista, eu acho. Foi na Paulista ali. Teve feira do concurso ali. Ali na Paulista. Não foi essa que foi da Folha Dirigida, cara? Não, eu acho que era Jornal dos Concursos. Era Jornal dos Concursos. Tá, então acho que eu confundi. É Jornal dos Concursos. E lá embaixo, aqui no centro, aqui, né? Lá embaixo, aqui na República. Cara, eu acho que era Folha Dirigida, eu posso estar confundindo. Eu acho que era Folha. Acho que era Folha Dirigida. Não, até tem um vídeo com uma entrevista minha no YouTube da Folha Dirigida dessa aí. Acho que é assim. Então. Foi no AMB. Acho que foi. Teve uma no AMB e teve uma na Paulista. Na Paulista eu fui, essa é certeza. Isso. E a outra lá embaixo, aqui no centro, né? A gente tá aqui no centro de São Paulo e com o Demi, né? E teve uma. Eu contei lá no Diego Pureza, acho que você deve ter visto. Teve uma parte que você fez que eu achei muito foda. Foi aquela parte que você passou um exercício lá na lousa. Era um exercício qualquer, cara. Não era pra testar nosso conhecimento, mas você falou assim: ó, vou passar esse exercício pra vocês fazerem. E aí você passou e todo mundo ficou prestando atenção. Nesse momento você passou 20 vezes em frente. Você ficava atrapalhando a gente. Só que, cara, ninguém viu porra nenhuma. Tava aí todo mundo na palestra focadão. Você lembra né? disso daí? Aí eu fiz isso algumas vezes. Então aí terminou e você falou assim, gente, eu não tô aqui, eu não quero saber a resposta. Vocês perceberam quantas vezes eu passei na frente, todo mundo? Não. Eu falei assim, quem percebeu que eu passei na frente? Quase ninguém levantou a mão. Não, ninguém, cara. Ninguém viu, cara. Você sumiu ali. É porque o tema acho que era concentração, uma coisa assim. Eu falei, tá vendo? Se vocês têm um objetivo, vocês têm concentração. É uma coisa que eu falo no meu livro, assim. Você fala, professor, não tem concentração, não tem atenção. Não, você tem. Você não tem nenhuma doença. Você não precisa 99% de chance. Você não precisa de remédio, de Ritalina, de nada disso. Você tem sim. Você tá desfocado na hora de estudar. Eu até brinco no meu livro o seguinte, falo, você gosta de mulher. Aí vai aqui, no meio do podcast, aparece a Paola Oliveira aqui, começa a fazer um striptease. Meu amigo, você nem pisca o olho. Aí você vai querer me convencer que você precisa de Rivotril pra... Não, Rivotril não, tô falando errado. Ritalina. Precisa de Ritalina pra estudar? Não. Você tem concentração e atenção, sim, tá? Pras mulheres, o Paulo Musi, então, Bombadão, sei lá, o Thiago Lacerda, o cara desse aí. Você vai prestar atenção, meu amigo. Então, assim, você tem, sim. Essas coisas da palestra foi o seguinte. Em 2000 eu fiquei no fiscal de BH desde 95. De Dia dos Namorados, 95, né? E fiquei. Nesse período, eu praticamente não estudei. Eu só estudei de forma acadêmica, porque eu sempre gostei muito de dar aula. E lá, aquela coisa, você é professor, você é servidor, você só pode ser professor, alguma coisa assim. Eu falei, vou dar aula. A primeira coisa que eu pensei, vou dar aula em escola pública, porque eu podia até acumular cargo e tudo mais, essa coisa, cargo professor. Aí eu fiz licenciatura em matemática, aí fiz o concurso para professor de matemática do estado de Minas. Foram 14 mil para matemática, eu fui o segundo lugar. Porra! Eu acertei 69 de 70 em matemática. Puta, você ainda ficou em segundo, teve alguém gabaritando. É uma aluna da UFRJ, tava se formando, uma menina, nem sei quem era, mas eu lembro que o nome dela era Viviane, ainda lembro disso. Caramba, eu falei, porra, a filha da mãe gabaritou, fiquei em segundo, porque Vascaíno é complexado com vice, né? Bons tempos que a gente reclamava do vice, né? Não de série B uma atrás da outra. No mais. Aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer uma licenciatura em matemática. Aí fui aprovado. Nessa licenciatura, eu fui dar para se formar, tinha que fazer... Acho que um mês de estágio, uma coisa assim, em alguma escola pública. Aí você ia lá, procurava uma escola pública e falava, tem que dar um mês de aula aí pra dar o meu diploma ali de licenciatura e tal. Só que, cara, eu fui pra uma escola, cara, era tenebrosa. Depois que eu fui saber que era uma das piores escolas de BH. Não pior pela direção, que ela até organizadinha, pela galera mesmo que fazia aula. Perigoso, complicado e tal. Eu cheguei lá na aula, cara, assim, era afronta mesmo a professora, era meio complicado. Assim, no meu primeiro, segundo dia de aula, não lembro, eu espanei geral na sala, dei esporro em todo mundo. É militar, né? Não, meu irmão, eu sou focado, cara. Eu peguei e falei, olha aqui, galera. Tinha uma galera que ficava de costas pro quadro.
Tinha um aluno lá, aluna, que tava fazendo a unha das outras de costa pro quadro e eu dando aula, cara, fazendo unha. E me avisaram antes, ó, pessoal, metade, coitado dos metade da frente, que queriam levar a sério, coitados, mas tem uma galera, meu, que esquece, não chama atenção, que é complicado você chamar atenção. Parecia aquelas coisas meio de filme mesmo, que às vezes você vê filme de Meu Adorável Professor, aqueles filmes antigos, aquelas coisas assim. Tem um filme que minha mãe adorava, do saudoso Sidney Poitier, ele de professor, um filme famoso. Aí, pô, eu peguei e falei, ó, deixa a galera lá. Cara, aquela galera falando, pessoal, silêncio, pra não atrapalhar. E deu pena porque tinha uma galera ali na frente que queria. Pô, uma galera maneira, sabe assim? Aí eu, pô, legal, eu tava querendo levar a sério. Cara, eu fui ficando nervoso com aquele troço, meu irmão. Eu espanei. Dei um faniquito lá. Falei, vai virar todo mundo de frente pra mim agora nessa porra. Os caras tudo fazendo cara feia assim e tal. Vai olhar. Eu falei, cara, comecei a pagar geral. Falei, olha aqui, olha onde vocês estão, olha a condição de vocês. Vocês querem vencer como na vida? Me explica. Vocês querem ser bandido? Já viram a expectativa de vida de um bandido? Quantos anos você tem? 17, 16, era tudo segundo, terceiro no ensino médio. 16, 15. Duvido que qualquer um aqui que virar bandido passe dos 25, porque ninguém passa, vai tudo morrer na vala. Eu comecei a falar assim, comecei a pagar esporro. Falei, vai dar merda, vão caçar meu diploma antes de ter diploma. Comecei a pagar esporro. Falei, vocês querem como vencer na vida? Então, uma das formas de vencer na vida é estudando. Aí contei a história do meu pai, contei minha história, falei que era fiscal, papá. Falei, cara, e no final mesmo, ficou aquele climão. Aí peguei e saí. Aí vieram uns alunos, os da frente, vieram lá falar comigo e falaram, pô, professor, pô, obrigado, nunca ninguém tinha conversado com a gente dessa forma, obrigado, o que eu preciso fazer para estudar, o que você recomenda, pô, uma galera maneira mesmo, sabe? Aí, no outro dia, a diretora me chamou. Falou, antes de eu entrar na sala, veio o cara ali tomar conta do corredor, né? Chama o militar lá, chama o militar lá. Chama eu já tinha uns 32 anos, por aí. Chama ele lá. Ela veio a diretora e falou, olha, vieram alunos aqui reclamar da sua postura, falou que você foi muito grosso com eles e teu estágio aqui está encerrado. Eu falei, pô, mas eu não me formo. Eu tava num limite ali, tal, de tempo. Eu falei, não me formo. Não, é isso que você quer. Me deu lá o troço e tal, pegou e falou, não, pode ir, faz mais eu vou te pedir para fazer um monte de coisa aqui, umas lista de prova, lista de exercício, algumas coisas você passar dos alunos e pronto, mas na aula tu não entra mais não. Aí eu falei, tá bom, não quero mais entrar mesmo. Aí me chamaram, quando me chamaram lá pro estado, aí eu fui ver, cara, ganhava pouco mais de um salário mínimo por 20 horas e tal. Na época pagava mal, depois deu até uma melhorada. Aí eu peguei assim, eu falei, cara, o quê? Pra passar aquilo que eu não aguentei 2 dias. Não quero. Falei, então vou ter que dar aula para faculdade. Aí lá vou eu. O que eu tenho que fazer para dar aula em faculdade? Pô, no mínimo uma especialização. Fui fazer especialização. Fiz em matemática e estatística. Na Federal de Lavras. Fiz, me destaquei, fui o melhor da turma e tal. Me chamaram para fazer mestrado lá, mas eu não tinha como, porque era de Lavras para BH. Acho que são umas 4 horas, 3 horas, uma coisa assim. Não dava, né? Para ser fiscal em BH e fazer o mestrado. Aí eu falei, vou estudar para o mestrado da UFMG. Só que já me falou, primeiro você vai disputar com a molecada que está se formando e já entra direto. É uma prova meio subjetiva. Tem as questões, mas tem entrevista na análise de currículo e tal, então meio que eles põem para dentro os apadrinhados. Eu falei, tá, se eu tirar uma nota muito alta na prova, não vão ter como me barrar. Aí foi toda uma conversa, eu passei um tempo lá, eu falei, cara, fiquei um ano estudando igual um condenado, igual concurseiro. Estudando, eu fiz 2 matérias já por fora, você podia se inscrever sem ser aluno da UFMG, chamava de matéria isolada, eu fui me inscrever, podia fazer uma por semestre. Eu fiz uma já do primeiro semestre do mestrado e uma do segundo semestre do mestrado no segundo semestre do ano. Isso foi 2002, se não me engano, 2003. Aí fiz essa matéria. 2002. Aí fiz uma matéria do primeiro semestre e uma matéria do segundo. Me destaquei pra caramba, estudei pra lá e fiquei um ano estudando igual um louco pra prova do final do ano pra entrar no mestrado. Aí eu passei, tirei uma nota bem boa. Eram 15 vagas, fiquei em 8º. Tirei a segunda nota, mas fiquei em 8º por causa do currículo, lá pra lá, que eu não tinha currículo. Inclusive tinha que ter carta de recomendação de professor para entrar. E os alunos todos, assim, tinham as cartas de recomendação dos próprios professores da graduação. Aí eu peguei, eu falei, eu não tenho nada. Eu falei, eu não tenho carta de recomendação. Aí eu fui lá no regulamento, né? Aí eu falei, tem que ter uma pessoa de boa índole te recomendando. Eu falei, aqui não tá falando que tem que ser professor. Aí eu fui lá no diretor lá do curso, que era um cara bem complicado de lidar na época. Eu falei, olha, eu tenho aqui 2 cartas de recomendação. Ele falou, mas que carta é essa? Do meu chefe do trabalho. Meu chefe, um fiscal, botafoguense. Aí pegou lá, ele é um bom funcionário, falou, mas o cara não tá falando nada do seu desempenho acadêmico. Eu falei, tá no regulamento que não precisa falar nada de desempenho acadêmico, é carta de recomendação que você não é bandido. É isso que você é uma carta, é quase que um certificado de antecedentes criminais ali. Aí eu peguei, beleza. Aí eu peguei e entrei, cara. Aí entrei no mestrado. Aí foram anos de relação. Pra quê? Pra dar aula em faculdade. Aí quando eu tava quase terminando o mestrado, aí um amigo meu que tava dando aula numa faculdade falou, vou ter que sair dessa faculdade, que apareceu uma outra melhor pra você entrar, uma esquina da vida, vai lá e pega minha vaga. Eu fui lá conversar com o diretor. Levei o currículo.
Aí o cara lá olhou meu currículo e falou assim, cara, tô vendo aqui que você foi, aluno militar, aprovado em concurso A, B e C, papapá, você tá no mestrado, tudo, você sempre estudou em federal e tal. Aí começou a falar comigo assim, que era meio um somebody love, indiretamente, que eu não podia reprovar ninguém, porque que era estatística, era minha matéria, era faculdade particular, bem mequetrefe, que não podia reprovar ninguém e tal. Eu falei, olha, desculpa, eu não concordo, pra mim eu vou ensinar a matéria, mas, pô, se o aluno não tirar a nota mínima, não tem como ele ser aprovado, não tem como passar. Aí ele falou, então desculpa, você não sai pra dar aula aqui. Porra. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei, ferrou. Lá foi, eu peguei e falei assim, caramba, e agora? Eu não sirvo pra dar aula em escola, não sirvo pra dar aula em faculdade, que eu não ia ser professor universitário, porque eu já era fiscal. Sim. Não tinha como conciliar horário disso, né? Aí eu peguei e falei, pô, eu não tenho como, universitário público que eu falo. Sim. E eu não tinha doutorado pra entrar numa prova universitária e tal. Aí eu peguei e falei, ó, aí uma das coisas que já estava na minha cabeça há muitos anos era voltar a estudar para concurso. Porque quando eu era auditor em BH não é que ganhava mal, mas ganhava menos que os fiscais Brasil afora. Eu vou dar um chute, tá? Por exemplo, sei lá, em moedas de hoje, eu vou chutar que eu ganhava tipo 12, 15. Tá. Não é óbvio que não é um salário ruim, mas os outros fiscais ganhavam 25, 30. Sim. E eu era de BH, uma das maiores capitais do Brasil. Eu olhava, pô, galera do Rio, de São Paulo ganhando o dobro que eu, galera de tudo que é. Aí eu fiz uma pesquisa aí, 2 colegas lá pelo sindicato, o Sinfisco lá de BH, Sindicato dos Auditores, nós fizemos uma pesquisa Brasil afora, que a gente chamou de salário de mercado. A gente chamava que a gente precisava pelo menos ter um salário médio de capitais no Brasil. Nós pegamos as 26 capitais do Distrito Federal, eu vou chutar que acho que a gente era o 6º pior dos 27. Porra. E BH, uma baita arrecadação, era conhecida como uma das melhores fiscalizações do Brasil, e era mesmo, sempre foi. Lugar honesto, nunca teve uma denúncia de corrupção. Cara, um lugar excelente para trabalhar, disparado o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Só que, pô, a gente não era valorizado como a gente achava que tinha que ser. Aí eu peguei e falei, olha, nós fizemos um grande movimento no sindicato. Quando chegou no ano novo, de 2004 para 2005, teve uma festa de final de ano, que era no Banco do Brasil, em frente à Igreja da Pampulha, na Lagoa da Pampulha e tal, festa de final de ano no meu trabalho. E eu tava com a minha ex-esposa lá, eu fiz uma promessa para ela. Era festa de Natal, de final de ano. Aí eu peguei e falei, olha, é o seguinte, se em poucos meses não implantarem o salário de mercado, que a gente tava nessa briga com o governo, né? Que era o Pimentel, que foi ministro do Lula, sim. Era o prefeito. Ele foi meu primeiro secretário da Fazenda, lá em BH, e depois ele foi prefeito mais uma vez. Tinha o Patrus Ananias, que foi ministro também da cidadania, foi o cara que inventou o Bolsa Família no governo Lula e tal. E ou era o Patrus Ananias ou era o Pimentel. Aí eu peguei e falei, ó, você não der essa... Eu vivia reunindo com o Pimentel, o secretário dele na época lá, o Júlio Pires, me chamava de um menino das planilhas. Eu era um menino naquela época, eu chegava já com o notebook, eu e um colega meu, o Wilson, já mostrando, olha aqui como é que é o salário do Rio, como é que é o salário de Floripa. Aí eu falei, ó, se em poucos meses não sair, eu vou voltar a estudar, depois de 10 anos parado. 10 anos parado de concurso. Sim. Eu tinha esse meu estudo de exatas pesado. Tá? Aí eu peguei, e o meu ritmo do mestrado, cara, era muito puxado. Então eu tava numa vibe de estudar muito, era muito brabo o mestrado em estatística lá no UFMG, fora o meu trabalho, que eu ainda tinha que ser fiscal ao mesmo tempo. Eu era o único que trabalhava, tinha um outro colega lá que trabalhava também, mas não tanto que nem eu, assim. Então, assim, era uma relação, eu tava num ritmo de relação de estudo para mestrado, não estudo para concurso, e de meu trabalho como fiscal. Aí quando eu peguei, eu falei, ó, se não der certo, eu vou voltar a estudar. Aí não deu certo, foi por água abaixo nossa reivindicação, que uns 3 anos depois deu certo, usaram essas tabelas que eu e esses 2 colegas fizemos, e hoje em dia BH entra ganhando muito mais do que um auditor da Receita. O salário triplicou depois que eu saí de lá. Na verdade, que eles queriam que eu fosse embora. Teve essa campanha sua lá, então, no passado? Teve, eu com outros colegas, teve tal, papai, e anos depois, tanto que anos depois eu fui numa festa de final de ano lá ver meus colegas, isso já deve ter uns 14 anos, assim, 12 anos, que uma galera me abraçou, falou, cara, pô, me sacaneava, né? Pô, depois tu saiu, tudo melhorou, tamo bem. Então, pô, quero te agradecer que você foi um dos caras que fez aquele projeto todo lá e tal, de salário de mercado, tá, beleza.